Olá e sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai mergulhar num problema que, olha, em algum momento todo mundo enfrenta. Aquela angústia de tomar uma decisão que pode mudar tudo. E para nos guiar, a gente vai usar uma história milenar e a mente de um dos filósofos mais intrigantes que já existiu. Então vamos lá? A jornada começa agora. Sabe aquela sensação de estar parado numa encruzilhada sem a menor ideia de que caminho pegar? Pode ser uma mudança de carreira, o fim de um relacionamento longo ou aquela decisão que parece que vai definir todo o resto da vida. Essa sensação é universal, não tem jeito. E aí, o que acontece na maioria das vezes? A gente trava, fica paralisado mesmo, preso pelo medo de errar, sabe? De se arrepender depois. A gente fica querendo um mapa perfeito, uma garantia absoluta de que está fazendo a coisa certa. Só que, né, a vida raramente entrega esse tipo de certeza. Pois é exatamente esse o nosso ponto de partida. Vamos tentar entender essa paralisia que a gente sente diante das grandes encruzilhadas da vida. E as escolhas são tantas, né? Pensa bem, largar aquele emprego estável para correr atrás de um sonho que nem se sabe se vai dar certo. Ou terminar um relacionamento de anos. Ou então fazer as malas e se mudar para uma cidade onde não se conhece uma alma viva. E por trás de cada uma dessas decisões, o que a gente encontra? Os mesmos medos de sempre. O medo de errar, o medo de se arrepender e, talvez o pior de todos, aquela sensação horrível de perder o controle de tudo. E é exatamente nesse ponto que uma história muito antiga se torna, de repente, super relevante. Vamos voltar no tempo, então, para encontrar o nosso guia nessa jornada pela incerteza. O nome dele? Abraão. Olha só como a história dele começa, com uma ordem que desafia, assim, toda e qualquer lógica de segurança que a gente possa ter. O detalhe mais importante, o mais crucial, tá bem no finalzinho, para a terra que eu te mostrarei, percebe? Não tinha um endereço no GPS, não tinha um mapa, era um chamado direto de peito aberto para o desconhecido. Então, a gente chega no ponto central aqui. O pedido foi para ele se mover antes de ter clareza. Abraão foi chamado para agir com base na confiança e não na certeza. Ele não tinha o mapa completo na mão, mas ele confiava em quem estava dando as direções. E aqui a gente consegue sentir o peso dessa escolha, né? Pensa só. De um lado, estava tudo que era conhecido, tudo que era seguro. A terra dele, a família, a identidade, a vida toda. E do outro lado, apenas uma promessa. Uma promessa cercada de incerteza e de uma vulnerabilidade total. Ele foi chamado, basicamente, a trocar a segurança pela promessa. Mas olha, se esse primeiro passo já pareceu difícil, a jornada de Abraão ainda reservava um teste final. Um teste, assim, quase impensável. E para a gente conseguir sequer começar a entender isso, vamos precisar da ajuda de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Anos se passaram e aí veio a ordem. Uma ordem que choca a nossa sensibilidade até hoje. Sacrificar o próprio filho, Isaac. O filho da promessa, aquele que ele esperou a vida inteira para ter. Pensa na dimensão disso. Se o primeiro chamado pedia para ele abandonar o passado, esse agora pedia para ele simplesmente matar o futuro. Então essa jornada toda, que começa com um chamado para deixar tudo para trás, passa por anos e anos de espera e incerteza, tudo isso culmina nesse teste final. Um teste que, francamente, parece contradizer absolutamente tudo o que tinha sido prometido antes. É justamente nesse ponto de tensão máxima que o Kierkegaard entra na nossa história. Ele era obcecado por esse relato. Ele era, ao mesmo tempo, fascinado e aterrorizado. Tanto que ele dedicou uma de suas obras mais famosas, chamada Temor e Tremor, só para tentar entender o que raios se passava na mente de Abraão. Para explicar o ato de Abraão, o Kierkegaard criou um termo que parece super complexo, mas vamos quebrar ele com calma. Suspensão teleológica do ético. UFA. Suspensão é fácil. Significa pausar, deixar de lado as regras morais que valem para todo mundo, tipo não matarás. Teleológica vem de telos, uma palavra grega para propósito. Ou seja, Abraão suspendeu a ética universal por um propósito maior, a relação direta e absoluta dele com Deus. E com isso, para Kierkegaard, Abraão se torna o que ele chama de cavaleiro da fé. E atenção, ele não é um herói trágico, sabe? Aquele que faz algo terrível por um bem maior que todo mundo entende e aplaude. Não, nada disso. Ele caminha completamente sozinho, incompreendido por todos, dando o que ficou famoso como um salto de fé, direto no absurdo. Ok, ufa! Passamos pela história, pela filosofia densa. Agora, vamos puxar tudo isso para a nossa realidade.
O que a gente pode tirar de lição prática para aplicar nas nossas decisões? Dá para a gente resumir a sabedoria dessa jornada toda em 3 princípios bem práticos, que podem ser uma bússola para a gente hoje. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro princípio já vai direto no nosso calcanhar de Aquiles, a tal da paralisia por análise. Assim como Abraão, a gente precisa entender que a clareza total, o plano perfeito, raramente vem antes da gente começar a agir. É no movimento, sabe? É no ato de caminhar que o próximo passo se revela. A pergunta certa talvez não seja como eu resolvo os próximos 10 anos da minha vida, mas sim qual é o único e pequeno passo que pode ser dado hoje. E essa ideia de focar só no próximo passo leva a gente direto para os outros 2 princípios. E olha que interessante, eles estão todos contidos numa única e simples resposta de Abraão. No auge do desespero, lá no monte, quando o filho Isaque pergunta sobre o cordeiro para o sacrifício, ele responde com essa frase, que é de uma força imensa: Deus proverá. É aqui que está a diferença fundamental. De um lado, a gente tem a previsão. É a tentativa de controlar cada detalhe do futuro, adivinhar cada resultado. E isso, a gente sabe, só gera ansiedade. Do outro lado, a gente tem a provisão. Que é o quê? É fazer a nossa parte, dar o nosso melhor e confiar no resultado. Entregar o que a gente não controla. A nossa responsabilidade é dar o próximo passo. As consequências, bom, essas não estão totalmente nas nossas mãos. E com isso, a história dá a volta completa e retorna pra gente. A jornada de Abraão acaba sendo um convite pra gente olhar para as nossas próprias vidas. E talvez a maior de todas as lições seja esta: fé não tem nada a ver com sentir uma certeza absoluta, inabalável. Com certeza, Abraão sentiu temor e tremor, como diz o Kierkegaard. A fé, na verdade, é a decisão. É a decisão consciente de continuar caminhando, um passo de cada vez, apesar das dúvidas. Como o próprio Kierkegaard dizia, a fé é a maior paixão de um ser humano. É algo que exige tudo da gente, mas que, ao mesmo tempo, tem o poder de nos transformar de um jeito profundo durante o processo. Então, a nossa reflexão de hoje termina com essa pergunta. Uma pergunta que ecoa através dos séculos e chega até nós. Qual é a decisão difícil, a subida íngreme, o teste que está no horizonte? Qual é o Monte Moriá, pessoal de cada um? A resposta, claro, não é fácil. Mas a jornada de Abraão nos mostra uma coisa: que o primeiro passo, esse sim é possível, mesmo no escuro.